Lendo tudo isso parece que a gente já está importante, né? Ai, gente, irmã de vocês, vim aqui compartilhar. E estou muito feliz de estar aqui, foi uma viagem bem interessante, porque né, o Anderson foi meu Uber hoje. Inesquecível. E a gente veio né, mudando o mundo na conversa, né, de lá para cá. E eu estava ouvindo agora os quatro, falando aqui. E aí talvez você que nunca tenha participado desse tipo de encontro, você pense, gente, os caras só falam de dinheiro, né? Está parecendo uma parada assim de teologia da prosperidade, umas coisas de mamon, não parece? Porque assim, eu vim atrás de uma coisa mais espiritual, eu vim atrás de uma coisa mais bíblica. Os caras não falaram quase nada de versículo, e estão aqui na casa do Senhor, e eu vim aqui para adorar a Deus. Estou entendendo nada, acho que eu só venho hoje, amanhã que eu não vou aparecer, não. Botaram um nerd falando de manga, botaram um outro cara falando de planejamento, não estou entendendo nada. Deixa eu te falar, o mundo mudou, gente. O mundo mudou, e se o mundo é importante para você, nós vamos ter que mudar. Só que tem coisa que nós não vamos poder negociar nunca, que é a palavra de Deus. É sobre ela que eu vim falar. Você queria base bíblica? Então nós vamos arrumar a base bíblica agora. Tá bom? Então você prepara aí. Abre sua Bíblia, por favor. Lá em Lucas 19, 28 a 38. E vamos ver se aquilo que rolou até agora é heresia ou não. Vamos ver se Deus realmente tem esse papo de romper com essa dicotomia, esses polos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui me ouvindo, responde aqui para mim, acenando, se você quiser. Quem aqui está envolvido com o ministério, levanta a mão. Beleza, pode baixar. Quem aqui é cristão, levanta a mão. A conta não fecha. Você está me dizendo, então, que a galera que não levantou a mão na primeira pergunta é desempregado? Deus não abriu vaga no RH dele? E só uma meia dúzia de grupo seleto, evangélico, engajado, é que foi contratado para a ação no reino, sendo que todo mundo é cristão, que tem mente de Cristo, selo do Espírito Santo, povo de Deus, para cumprir um mandato espiritual, social, cultural e gerar cultura, a conta não fecha. Você sabe por que não fecha? Quem levantou a mão pela segunda vez, obrigatoriamente tinha que ter levantado na primeira. Sabe por que não levanta? Porque não entendeu o que está escrito. Mas pode entender, e vai entender hoje, em nome de Jesus. Você está entendendo? Vai entender hoje, nunca mais o que tiver ao seu redor vai ser do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você mudou. Amém. Eu estou achando que eu estou com mais fé que vocês, mas não tem problema, eu estou emprestando. Então nós vamos ler Lucas 19, 28 a 38. Uma vez, um irmão compartilhou essa palavra comigo, o nome dele é Breno, aquele que estava ali. Ele acho que nem lembra disso, mas esse negócio foi tão forte no meu coração que eu parei para pensar, falei, gente, não é que é mesmo? Eu vou pegar emprestado ali a revelação que o irmão teve, e vou compartilhar com vocês, porque eu entendo que isso aí vai ser uma bênção na nossa vida. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, quem que é esse que está fazendo essa andança toda? Você já entendeu quem é? Quem é? Jesus. Então o Senhor Jesus está ali, olha, caminhando, né, subindo para Jerusalém, e lá pelas tantas, perto de uma região, ali próximo ao Monte das Oliveiras, ele manda 2 dos seus discípulos. Então ele escolhe 2 discípulos e dá uma ordem. Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor
precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém? O que você acha desse texto? Não é maravilhoso? Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Está falando sobre a entrada triunfal de Jesus. Cristãos, evangélicos ou católicos celebram essa passagem, não é verdade? Isso é uma coisa linda que a gente fica imaginando. Isso aqui tem música composta por irmãos do passado, recentes, não importa, mas isso é um trecho importante para a fé cristã, a entrada de Jesus em Jerusalém. E aí você vê o quê? Toda essa narrativa, maravilhoso, maravilhoso. A pergunta é, como é que Jesus entrou? Qual que era o Uber da época? Hoje foi o Anderson. No passado, qual foi? Era uma vez um jumentinho. Hoje eu vim falar sobre jumentinhos, mas não só sobre eles. Eu vim falar sobre um detalhe. Você acha que realmente Jesus precisava de um jumentinho? Jesus tinha caminhado até então. Ele não podia caminhar mais um pouco? Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, não podia dar ordem para as suas pernas e falar: aguenta mais um pouco e caminha? Podia. Podia estar caminhando até hoje em volta da terra. Mas ele escolheu entrar com os jumentinhos. A questão é a seguinte: esse jumentinho tinha dono. Então, era uma vez um pecuarista. E ele tinha como seu negócio a criação de jumentos. E o texto fala que Jesus quer entrar na cidade montado no jumento. Por quê? Abre lá em Zacarias 9:9, por favor. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E o próprio Deus, através do profeta, escreve, registra, em Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Estava escrito no passado que o Senhor convocaria alguns empresários para fazerem parte da entrada triunfal de Jesus na cidade. Está escrito. O Senhor veio para revogar a palavra de Deus, ou o Senhor veio para cumpri-la? Cumpri-la e cumpriu de ponta a ponta. Então estava anunciado no passado, e o dia chegou. E quando chegou, ele só ativou a palavra. 2 discípulos. Hoje tinham 4 aqui. Já multiplicou. 2 discípulos estão sendo enviados para quê? Vão atrás do jumentinho. Por quê? Para que a palavra se cumpra. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E a palavra de Deus não passa sem ser cumprida. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Porque Ele é eterno. E a sua palavra dura para sempre. Nele não há mentira. E tudo que procede dele é verdade. E assim se cumpre. Agora você vê o tamanho desse Deus, que dá conta de anunciar isso no passado e cumprir. E cumprir. Ipsis literis. Resultado. Jesus, então, fala, os 2, vão atrás do jumentinho para que a palavra se cumpra. E se perguntarem,
Por que soltaram o bendito do jumentinho? Responda: o Senhor precisa dele. E assim foi feito. Vou fazer uma pausa aqui. Quem fala com vocês aqui é alguém que, de uma certa forma, causou um espanto na própria igreja, quase 20 anos atrás, quando meu pastor, na época, anuncia para a igreja que a igreja estaria enviando uma missionária para um campo novo, pioneiro no Brasil, que seria a implantação de uma missão chamada Avalanche, lá em Vitória, no Espírito Santo. Minha igreja, na época, uma igreja de interior, do norte do Brasil, do interior de Rondônia. Essa igreja é uma igreja com uma visão missionária, assim, linda. Através do meu pastor, então, recebe essa notícia que eu estaria sendo enviada. O curioso é que, na época, eu lembro, né, do espanto da geral, da comunidade. Porque, na época, eu era uma pessoa, assim, das mais improváveis, porque eu tinha muitas coisas. E, na verdade, acho que pouca gente até sabe disso, porque eu pouco falo sobre isso. Mas, por amor a Deus, eu quero retomar essa história, para que o nome dele seja glorificado. Então, eu tinha muitas coisas, empresa, de família, patrimônio, reputação, muitas atribuições, funcionários, aquela coisa toda. Mas eu tinha no meu coração uma coisa que me incomodava demais, porque na mesma igreja aconteceu de nós perdermos pessoas porque a gente não sabia lidar com a sexualidade delas. E lá pelas tantas, tudo aquilo ali que eu tinha não me interessava mais, porque eu não aguentei ver amigos, em especial um melhor amigo, tentar o suicídio para parar de sofrer no campo da sexualidade. E eu não entendia como que isso podia acontecer, ainda mais com gente sendo cristã. E isso me incomodou tanto, tanto, que eu falei: Deus, das duas uma, o Senhor está mentindo ou nós? Ou o Senhor está mentindo dizendo que a sua palavra é resposta, que o sangue de Jesus é resposta para o dilema humano, e não é? Foi talvez no passado, mas não é mais? Ou nós não entendemos o que está escrito. Mas na hora que eu me ouvi fazendo esse desabafo, no auge de uma crise, porque meu melhor amigo tinha tentado se matar e sumido no mundo, eu lembro que eu continuei a oração, falei: Deus, eu não tenho nem fé para crer que o Senhor minta. É mais fácil acreditar que a gente que não entendeu o que está escrito. Então eu vou te fazer um pedido. Me ajuda a entender sobre a sexualidade, porque eu não me conformo em perder mais ninguém. Eu não imaginei que essa simples oração fosse mudar a minha história, porque eu era improvável de ser enviada como missionária, então foi um choque. E eu lembro que eu tive que me despedir da igreja e falar: irmãos, eu estou indo como missionária da igreja, porque tudo que o Senhor me autorizou a levar para o campo, aquilo que me parece ser útil, que é o que eu tenho para botar na roda. Então eu não vou como filhinha de papai sendo enviada, porque o meu pai não tem compromisso com Deus, e na época não tinha mesmo. Então ele não tem responsabilidade nenhuma, por ele eu nem iria. Segundo ele, na época a fala era: não foi essa educação que eu te dei, não foi para isso que nós te criamos, mas eu te abençoo porque a missão é nobre. Então veja bem, improvável. Então, todo o risco seria de quem? Meu. E eu não podia contar com gente que não tem visão do reino de Deus. E eu lembro que eu me coloquei diante da igreja e falei: irmãos, eu conto com a misericórdia de vocês agora, porque eu vou como missionária. E nada como você estar do outro lado da força. Então, aquela que tinha uma vida regrada de filé mignon de segunda a sexta, um carboidrato no sábado, uma picanha selecionada do domingo. Sou filha e neta de gaúchos, vocês vão entender, né? A proteína é um ponto fraco. E lá pela Santa chega numa base missionária, pioneira no Brasil, focada para trabalhar com missões urbanas. Dentro de missões urbanas, um dos desafios é a sexualidade humana. E em 6 meses eu descubro que eu estou com anemia porque mal tinha comida na missão. A conta não fecha.
Sabe por que não fecha? Porque eu era membro ativo de igreja. E eu sabia que na igreja tinha o quê? Vários donos de jumentos. Mas que de alguma forma acharam que o jumento é deles, para eles entrarem de forma triunfal na cidade. O problema é o seguinte: isso não está escrito. De alguma forma, as pessoas que têm alguma coisinha na vida acharam que aquilo é delas. E agora o que acontece? Vai ter esse monte de maluco aí que o Breno falou, chamado missionário, que tem o quê? Visão. Porque o infeliz está na casa dele, de repente ele olha para uma situação e ele o quê? Se constrange de tanta dor, porque é menino, bebendo água de esgoto. É criança com uma barriga de verme desse tamanho. É criança que não consegue concentrar na escola de tanto piolho. É idoso jogado numa cama porque não consegue descer o morro para ir para o postinho. Ele está mofando, apodrecendo numa cama. A conta não fecha. Não fecha. E aí você vai ver o quê? Toda uma engrenagem muito doida. Pega essa história que o Anderson contou. Ontem eu estava em Brasília, inclusive, ouvindo o pastor Luciano Subirá, numa conferência lá de mulheres, de líderes, inclusive mulheres em liderança. E eu tive o privilégio de ouvi-lo depois de ter falado, e ele falando, né, sobre toda uma peripécia que Deus arrumou para trazer uma direção para ele. E foi basicamente o seguinte: ele estava orando, ele sentiu no coração dele que era uma direção que Deus estava dando. Olha, o fulano de tal vai chegar meia hora mais cedo no discipulado aqui na sua casa, porque ele teve um sonho com você e ele vai compartilhar. Para e pensa, não era muito mais fácil Deus já falar para o pastor o que ele queria dizer? Não era muito mais fácil Deus pegar os 10 mil e botar direto na conta do casal? Para que tem que passar pelo Anderson, e passa pelo casal de Goiânia, que passa por não sei onde? E vira uma logística complexa. Parece que podia ser muito mais fácil se Deus já pegasse os benditos dos 10 mil e botasse na conta dos pastores sem ter que passar pelo bendito do Anderson. Mas a questão é que Deus é comunidade. Trindade é o nome de Deus. É comunidade, é nós. Compreende? Você entendeu, né, Rio de Janeiro? É nós. Deus é isso aí, é nós. É Pai, é Filho e é Espírito, é comunidade. Deus pensa como comunidade. E Deus convoca comunidade. A pergunta é: comunidade aderiu? Porque os jumentinhos continuam apodrecendo e não levam o Senhor para a cidade. Alguém está mentindo na história. A pergunta é: quem? O Satanás, que é o pai da mentira. Deixa eu te falar, nós arrumamos, eu ouvi isso de um amigo meu, eu parei para pensar. A gente estava conversando sobre política. Esses dias, ele foi dar aula lá agora na escola de sexualidade lá no Avalanche, semana passada, estamos lá conversando, ele é especialista na área de política, um homem de Deus, e a gente está lá conversando, e a gente está falando sobre congresso, e enfim, tudo isso, e eu falei: não, mas deve ter demônio com força lá, né? Aí ele virou para mim e falou assim: eu acho que nem precisa. Tem coisa que nem precisa mais de demônio, de tão corrompido que a gente já está. Então, é rápido a gente chegar e falar assim: o Satanás prendeu os jumentos. Prendeu não. Provavelmente a gente pega a carona com Satanás para ele virar o leão de chácara. Para que Deus não solte os jumentos. Só que tem um problema: Deus continua sendo comunidade. E Deus continua trabalhando com a comunidade. Então, que Deus quer trabalhar com quem? Com os anjos? Ou aqueles que carregam de todas as criaturas, os únicos que carregam a imagem dele,
Bate assim, ó. Os únicos que têm condição de ter um mínimo de compatibilidade para entender como é ser comunidade, como é amar, como é ser bom, como é planejar, como é ser inteligente, como é decidir, como é ser criativo, como é ser ético, como é, sabe, ser justo. Os únicos que podem são os humanos. E mais ainda os que têm o quê? A mente de Cristo, que foram selados pelo Espírito, porque Deus, de alguma forma, pela misericórdia dele, liberou o Espírito para que os convencesse do pecado, da justiça e do juízo, e se renderam a Cristo. Resultado: está em nós a responsabilidade. Existe uma frase de Abraham Kuyper, que eu acho que é uma das frases mais, emblemáticas. E isso aí eu acho que confronta muito essa dicotomia que o Breno mencionou, que eu acho que faz a denúncia de uma praga que está ainda entranhada na fé, no evangelicalismo brasileiro, chamada dualismo. De alguma forma, a gente ainda acha que esse é o ambiente espiritual. Mas daqui para lá, não. Então, eu estou aqui nessa reunião, mas eu já quero saber onde que eu vou comer depois. Chegando lá, aí eu não sou mais cristão, aí eu sou um faminto, glutão. E eu esqueço do resto. Compreende? Só tem um problema. Quem mentiu isso para nós? Porque isso não veio de Deus. Porque Kuyper disse, e olha que interessante, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, não há nenhum único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é dele. A pergunta é: quem entendeu? Quem entendeu? E agora eu falo, enquanto missionária, o desafio que é estar do outro lado da força e os jumentinhos não chegarem. Você sabe o que é isso? E eu não falo isso para gerar culpa, porque eu sei que a culpa passa. O que eu quero é que gere uma profunda dor, a ponto de gerar um movimento e nunca mais a gente se conforme em ter uma mente dividida. As demandas da sociedade hoje, elas são tão complexas, que não dá mais para a gente achar que Deus vai mover na terra como Ele moveu no passado, dizendo: vai para a China e seja missionário lá. Vai para os ribeirinhos e seja missionário lá. Vai para o sertão e seja missionário lá. As demandas são tão complexas, a burocracia é tanta, a perseguição existe, aquela visão apóstata de todas, de interpretação da realidade, isso é tão gritante, que você vai ter que ser muito mais ágil, muito mais sagaz, perspicaz e simples ao mesmo tempo, para a sua missão, inclusive, existir. Seu chamado é para a China? Se for mesmo o chamado não vai ser só assim, vai ser assim, para trabalhar com meninos, de 7 a 8 anos, com escolinha de futebol. Vai ser para trabalhar com senhoras, montando uma cooperativa. Perderam seus maridos na guerra. Compreende? A pergunta é: você acha que aquelas poucas habilidades que você tinha no passado vão ser suficientes? Não, você vai precisar de investimento. Esse investimento vem de onde? Da comunidade, que pensa trinitariamente. Porque veio como parte o quê? Do próprio Deus. A pergunta é: o Senhor está podendo falar para nós, libera o jumento? Não, Senhor, o jumento é meu. Eu estou guardando para o meu filho entrar na universidade. Não, Deus, o jumento é meu, é minha garantia na aposentadoria. Não, Deus, o jumento é meu.
Esse mundo está muito incerto. Só tem um outro problema. O justo vive pela fé. Ele não vive por jumento. Então, com isso eu quero que a gente veja realmente como é que está esse tal de cristianismo que a gente diz que professa. Porque talvez a gente tenha se tornado um cristão nominal, como boa parte dos cristãos nesse país. Deve ser por isso, então, que a igreja cresce, incha, poderosa, está na TV, está na rádio, mas não tem poder de Deus. Ela movimenta bilhões, mas não respinga no campo missionário. Ela movimenta bilhões, mas vira o quê? Vira pó. Não gera vida. A conta não fecha, meus irmãos. E aí, você sabe o que significa? Como que está respingando no campo hoje? Nós, missionários, nós estamos montando negócio. Só eu, esse ano, abri 2 empresas. Sabe por quê? Porque a comunidade esqueceu de nós. Aí agora a gente atende, no meu caso, atendo como conselheira na área da sexualidade, atendo gente viciada em sexo, gente com conflito na identidade, gente vítima de abuso, gente que tem problema com vício sexual, gente que tem problema com dependência emocional, com codependência, aquela tanta coisa, tem que estudar para isso, tem que me especializar nisso, mas eu também tenho que gerar o quê? Riqueza, porque eu vou perder gente boa na equipe, porque não tem sustento. Compreende? Aqui fora está um obreiro nosso, Theo. Uma das empresas que eu abri esse ano foi para garantir sustento para ele. Braço direito nosso. Mas se hoje quiser um visto para ir para os Estados Unidos, como já tentou, não tem. Sabe por quê? Porque ele não tem nada. A América não aceita um cara desse. Se ele quiser fazer missão lá, ele não pode, porque ele não tem nada no nome dele. Compreende? Resultado, a gente teve que se especializar em negócio. Porque era uma vez uma palavra que virou um fóssil, chamada mantenedor. Num passado remoto, nos auges da arqueologia bíblica, encontraram essa palavra fossilizada, chamada mantenedor. Um passado remoto. Ainda encontramos uns espécimes desses. Graças a Deus, e eu conheço alguns. Mas cada vez mais raro. Só que como é que você vive? Você tem um chamado, você tem convicção de que tem um povo que clama pela dignidade de Deus. Seu coração não sossega. Alguém vai ter que ir, a obra vai parar. Então vai do jeito que dá. Eu lembro que para o Avalanche começar, a gente queria um prédio. E para conseguir o tal do prédio? É o prédio que a gente aluga até hoje, mas é alugado. Nosso sonho é comprar 9 andares no centro da capital, lá de Vitória. Até hoje é alugado. Mas para conseguir alugar a primeira vez, o empresário para lá, e aí como é que aluga? Então chega o missionário, de início fundador, depois acabei casando com ele, então acabei casando com a missão, não é verdade? De brinde, veio a missão junto. E ele chegou na cara dura para o empresário, dono do prédio, e falou assim, eu quero alugar seu prédio. Só que eu não tenho um centavo. Mas eu quero alugar o seu prédio para montar uma agência de missões. Missões, o que é isso? O motorista dele era crente. E ajudou no lobby. Liberou o prédio, estamos lá até hoje, vai fazer quase 20 anos. Era para ser um prédio é um prédio de 9 andares, a gente aluga uns 4. 10 salas comerciais. Só que quando o prédio ficou todo prontinho, o centro de Vitória faliu. Muitos anos atrás. Ninguém montava escritório ali. Aí um amigo deu uma dica para ele, transforma isso em motel, cara. Você está no centro da cidade, de frente para o porto, do lado da rodoviária. Vai bombar, lotado de prostituição. Monta um motelzinho de centro de cidade. O cara adaptou para motel. Colocou ventilador no teto, né? Colocou uns espelhos, fez umas camas de compensado com carpete. Nunca funcionou. Antes de funcionar, faliu. Glória a Deus. Ficou fechado. Quando o Diniz olhava o prédio, falava assim, eu preciso de um prédio desse. O homem liberou, caímos para dentro. Mas ele estava pronto para dizer o seguinte, se o homem não deixar, nós vamos começar debaixo da ponte seca. E a gente estava pronto
Pensa meu pai imaginando um negócio desse. Que a filhinha dele ia para debaixo da ponte para treinar gente para o campo missionário. E a ideia era lona preta, 4 estacas, lona preta, a gente arruma um banheiro químico, faz fogareiro e é nós, vamos fazer a obra de Deus. Detalhe, a gente estava pronto para isso. O homem liberou o prédio, glória a Deus. Nunca orei tanto. Mas agora começa o desafio, como é que toca a missão? Me deu anemia porque mal tinha comida. Então vamos orar por comida. Aí um dia chegou uma doação, carregamento de leite, caixas e caixas de leite. Fazia meses que a gente não via leite. Leite, nós estamos falando de Sudeste brasileiro. 2004. Não é século passado, não. 15 anos atrás, 16 anos atrás. Compreende? Chega um monte de leite que uma igreja doou para nós, de um projeto. Falei, que bênção. Deus respondendo a oração. Quando nós fomos abrir o leite para servir no café da manhã, a gente achou estranho, porque o leite estava verde. Aí a gente entendeu o mistério. Era de um projeto social. A despensa estava abarrotada de leite, eles esqueceram de ver que estava vencendo, ia passar a vigilância e fazer fiscalização, ia pegar mal, não, mas vamos jogar no lixo, a comunidade vai ver. Faz o seguinte, desova nos missionários. Lembra que a gente ligou e falou assim, irmãos, está azedo, faz queijo. Falei, aqui é missão urbana, não é rural. Eu não sei fazer queijo, não. O leite está quase andando de tão vivo. E andou e foi embora. Tchau, leite. Jumentinho apodreceu e morreu. E missionário com anemia no campo. Porque não tem leite? Tem, mas esqueceram, porque o leite é meu. Eu não preciso prestar conta dele. A conta não fecha, gente. Então, eu quero te convocar. Não é ofertar nada para missões, não. Porque o campo missionário, ele não precisa, mas é privilégio seu. É privilégio do dono do jumento liberar o jumento dele, para cumprir o propósito, para que a alegria dele seja completa. Então, a missão da igreja não é fazer missão. A missão das missões não é fazer missão. A sua missão não é ofertar. A minha missão não é sexualidade. A sua missão e a minha é glorificar a Deus. A pergunta é como? Uns vai ser liberando o jumento. Outros vai ser o quê? Montando no jumento. Outros vai ser o quê? Seja o que for, que seja tudo para a glória de Deus. Então, o que eu quero é te convocar a fazer uma simples oração. Não é te perguntar quanto é que o Senhor me quer que eu dê hoje, Deus. Deus não precisa da sua culpa para fazer a engrenagem dele andar. Mas Ele está nos confrontando na nossa falta de compromisso com a glorificação do nome dEle. Isso é muito mais grave. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Mas Ele escolheu convocar a comunidade. Porque é privilégio da comunidade fazer parte. Você imagina esse dono, bendito desse jumento, que foi usado para confirmar as escrituras lá atrás, profetizadas por Zacarias. É privilégio desse homem ou não? O nome dele aparece? Não, mas o jumento levou Jesus. Ele entrou na história da fé cristã. Porque alguém entendeu, o Senhor precisa, missão dada, missão cumprida. O jumento está liberado. Agora nós vamos ficar agarrados em jumento? Como se o jumento fosse meu? Servindo a jumento? A coisa criada? Não. Então, na verdade, o que eu quero te convocar é para fazer uma simples oração. Para voltar para o primeiro amor. Para finalmente a gente ter uma conversa séria a respeito do primeiro grande mandamento, de amar a Deus acima de todos os outros amores, inclusive os jumentos. Vamos orar, irmãos? Alguém quer se unir a mim nessa oração? Quem? Então levanta aí, se você puder. Mas não levanta de forma impensada, tá? Uma coisa eu aprendi na minha vida, Deus é bom de memória.
Não faz voto de forma tola. Mas eu quero que você olhe para trás. Isso aí é povo de Deus, ó. Porque Deus fala nas Escrituras e o povo responde. Deus falou conosco, você está levantando, porque você está dizendo assim, eu ouvi. E eu me dobro diante da sua palavra. A gente já pode sair hoje daqui com mais esperança com a igreja no Brasil. Só por causa da sua atitude. Eu saio daqui como missionária com mais esperança no coração, por causa da sua atitude. Que você não sabe o que Deus vai querer de você, mas você não se importa, sabe por quê? Porque seja tudo feito para a glória de Deus. Então, como quem confia no pai que tem, como quem confia no irmão mais velho que tem, como quem confia no mentor que tem, na pessoa do Espírito Santo, nós vamos orar a Deus agora. Não é entregando os nossos jumentos, mas é entregando o nosso coração a Ele. Amém? Porque não é sobre recurso, gente. Não é sobre dinheiro, não é sobre missões, é sobre o nosso amor a Ele. Só que a fé sem obra é morta. Porque esse amor a Deus, ele impele um movimento. E esse movimento nunca é para nós, para nosso benefício. Sempre é para o outro, em especial quem passa por necessidade. E isso traz glória para Deus. Então Deus tem toda essa, digamos, burocracia de convocar o outro por intermédio do outro, e o outro prega, o outro crê, um semeia, o outro colhe, porque envolve comunidade. E nós vamos responder como comunidade. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite, porque é tentador demais a gente viver na dicotomia, como o Breno disse, é tentador demais, é sedutor nos render aos pensamentos dualistas, onde a gente separa a vida entre essa parte é espiritual, essa parte é material, essa parte é sagrada, essa parte é profana, essa parte é de Deus, essa parte é do mundo. Não existe nada que não seja de Cristo, não existe nada que Cristo não seja soberano, não existe, tudo é dele, e ele cumpriu o seu chamado de reconciliar todas as coisas para ele, e o Senhor escolheu nos envolver no deleite da Trindade, que é o seu nome, de Pai, Filho e Espírito, e o Senhor nos escolheu para nos deleitar nessa Trindade, através do selo do Espírito, e a gente poder fluir por aquilo que o Pai decreta, por aquilo que o Filho conquista, e por aquilo que o Espírito aplica. O Senhor nos convidou a fazer parte disso, isso é privilégio nosso, e hoje nós ouvimos a sua palavra, que narra o episódio em que Jesus disse que precisava de jumento, e esse jumento tinha dono, e Jesus manda um recado, diga que o Senhor precisa, e os donos entenderam. Chegou o grande dia, para eu cumprir o meu chamado, que é liberar esses jumentos, para que o Senhor use para a glória dEle, e assim se cumpriu a Escritura. Senhor, nós queremos que o Senhor faça o mesmo conosco. O que nós queremos te dar não são os nossos jumentos, os nossos pãezinhos ou os nossos peixinhos. O que nós queremos te dar é todo o nosso coração, porque Ele é a central da nossa adoração, e nós não queremos mais que essa central seja tomada, cooptada por ídolos, ídolos de temor a homens, ídolos de adoração, a reputação, de apego a coisas materiais, nem de irresponsabilidade. O que nós queremos é que a nossa vida seja um constante arder em amor pelo Senhor em primeira instância, porque o Senhor é digno. Nós não sabemos quanto tempo temos ainda, mas o tempo que a gente tem a partir de agora, que seja para glorificar o seu santo nome. E se o Senhor quiser, usa tudo o que temos e somos, inclusive os nossos jumentos.
em nome de Jesus. Amém.